E se eu te disser que você já sobreviveu naufrágio, frio, chuva, serpente, morador de ilha, mas ainda não chegou onde Deus falou? E se eu te disser que mesmo sendo um sobrevivente, você ainda não chegou em Roma? O que é ilha, pastor? Ilha é um lugar cercado de água por todos os lados, não tem como sair de lá. O navio que tentou encostar lá, pastor Heron, encalhou, porque a Bíblia diz que tinha bancos de areia. Tinha o quê? E se eu te falar que enquanto você está sobrevivendo, Deus está limpando as águas? 90 dias depois aparece um grande navio. Um grande? Porque o que você perdeu. Você já se sentiu frustrado por não conseguir manter o hábito de ler a Bíblia? A vida corrida, os altos e baixos da rotina fazem com que você perca a motivação. E o que começa com tanto empenho acaba ficando para trás. Eu entendo sua dor. E criei um plano de leitura de 365 dias, organizado e fácil de seguir. Não se perca mais. O planner está no primeiro link da descrição. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Glória a Deus. Todos encontraram? Uma vez em terra verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com extraordinária bondade e acenderam uma grande fogueira por causa da chuva que caía e por causa do frio. Paulo ajuntou um feixe de gravetos e quando lançava na fogueira, uma víbora fugindo do calor prendeu-lhe na sua mão. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque tendo escapado do mar, a justiça não o deixa viver. Mas ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu de mal algum. Mas eles esperavam que ele viesse a ficar inchado, ou a morrer de repente, ou a cair de repente. Mas depois de esperar muito tempo e vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudaram de opinião e dizia que ele era um Deus. E a igreja diz amém. Quantos desejam ouvir a santa palavra de Deus? Irmãos, Deus fala. Quantos acreditam que Deus fala? Pastor Heron, Deus disse a Paulo que levaria ele diante dos reis e dos príncipes. E Deus fez uma promessa peculiar a Paulo. Deus disse a Paulo que Paulo estaria em Roma diante de César. Deus falou com Paulo que Paulo iria a Roma. Quem falou com Paulo? Vamos lá, quem falou? Paulo, acreditando no que Deus falou, como você também deve acreditar, fez uma viagem para Roma. Quem falou que Paulo ia a Roma? Deus. Mas se você ler o capítulo 27, paciência, olha aqui. Se você ler o capítulo 27, a Bíblia diz que a viagem começou difícil. Como que a viagem começou? Mas quem falou que Paulo ia para Roma? Diga para o teu irmão, não é porque Deus falou que vai ser fácil. Mesmo Deus falando, às vezes as coisas são. Eu não sei por que as pessoas esperam facilidade. Às vezes Deus falou, mas vai ser difícil. A Bíblia diz que não ficou só difícil. Eles tentaram aliviar as cargas, pastor Heron, do navio, até que o navio encalhou. O navio o quê? O navio ficou parado. Mas quem disse que Paulo ia a Roma? E agora o navio está? Mesmo Deus falando. Tem hora que para tudo. Tem hora que trava tudo e você pensa assim, mas não foi Deus que falou? Se Deus falou, porque está travado? Se Deus falou, agora pastor Heron, não ficou só difícil, não só travou, veio uma tempestade. Quem falou que Paulo ia a Roma? Mesmo Deus falando, a tempestade vem. Deus prometeu que você vai a Roma. Deus não prometeu que a viagem vai ser tranquila. Deus prometeu que vai te levar. Deus não prometeu que vai ser fácil. Quem quer mágica tem que ir para o circo, porque no reino tudo é no processo. No reino é tudo é assim. A Bíblia diz, escute isso, a Bíblia diz que o vento bateu tão forte no navio que o comandante do navio entendeu que o navio
ia afundar. Aí o comandante chega dentro do navio, pastor, o som está ótimo. O comandante chega para as pessoas e diz assim: olha, quem sabe nadar? Eu estou falando isso porque depois você vai entender porque que eu peço para você repetir. Dentro do navio existia um grupo que sabia. Nunca mais você vai esquecer isso. Quem falou que Paulo ia para Roma? Então, quando você entra no navio, indo para onde Deus mandou, para que saber nadar, pastor? Se a viagem vai ser tranquila. Para que saber nadar se eu vou entrar no navio aqui e só vou descer lá? Para que saber nadar se eu não vou afundar? Quem são o grupo que sabe nadar? Eles estão na igreja, na família, na empresa. É um grupo de gente que acredita no que Deus falou, mas está preparado até para o pior. Eu estou indo, se afundar eu nado. Eu estou indo, se afundar eu dou braçada e chego vivo na ilha. Tem um grupo de gente, irmãos, que o mundo pode virar de ponta cabeça. Quando você encontra alguém na rua e pergunta: por que você não é mais crente? Ah, não sou mais crente porque teve um problema na igreja. Diga para o teu irmão: não sabe nadar. Cadê sua família, irmão? Ah, eu não estou com a família mais não porque teve um probleminha. Diga para o teu irmão assim: sabe nadar não. Por que não é obreiro mais? Por que não canta mais? Por que não prega? Ah, alguém me perseguiu. Não sabe, irmão. Quem sabe nadar está preparado até para naufrágio. Só que tem um grupo que não sabe nadar, e esse grupo é grande. É um grupo que acha que vai entrar no navio aqui e só vai descer em Roma. Eles estão indo tranquilos. Quem mandou foi Deus. Eu estou na responsabilidade de Deus. Não vai acontecer nada de errado comigo. Deus vai me proteger. Como se crente não adoecesse, como se crente não morresse, como se crente não ficasse desempregado, como se crente não chorasse. Tem um grupo que não sabe nadar. Eles estão esperando, eles são viciados em alegria. Eles são viciados em sorriso. O comandante olhou e disse assim: olha, tem uma ilha aqui na frente, vocês não querem morrer? O grupo que não sabe nadar diz: a gente não quer morrer não. Ele diz assim: então vocês se agarrem aos pedaços que sobraram. Levanta comigo as suas duas mãos aos céus. Tem gente que entrou aqui, a família está em pedaço, a fé está em pedaço, a chamada está em pedaço, a vida espiritual está em pedaço. Deus está dizendo: quer morrer não? Agarra no que sobrou. Agarra no pedaço e se vira. Agarra no que sobrou e tenta chegar vivo na ilha. Levanta a mão e diga: eu não vou morrer, nem que precise eu me agarrar ao que sobrou. Diz o texto no capítulo 28, versículo 1: e escapando eles. Levanta a mão que eu vou dizer uma profecia. Pode não estar fácil, pode estar travado, pode ter tempestade, o navio pode estar afundando, mas Deus me trouxe, me fez chegar no horário para te dizer que você vai escapar. Você vai escapar, você vai chegar vivo na ilha. Diga glória a Deus. Pastor, o navio afundou? Afundou. O navio? Alguém morreu? Pastor, por que o navio afundou, mas ninguém morreu? Porque Deus prefere salvar gente do que coisa. Deus prefere salvar pessoas do que salvar barco. Tem gente que salva o navio, perde a esposa. Salva o navio, perde a salvação. O que tem gente lutando com unhas e dentes para salvar as coisas e perdendo as almas, perdendo a vida, perdendo o casamento. Deus está dizendo: navio eu dou outro, minha filha. Carro eu dou outro. Casa eu dou outra. Porta eu abro outra. Salva pessoas, porque elas são insubstituíveis. Certo? Eu estou falando da sobrevivência. Quem é sobrevivente aqui? Pastor Heron, eles chegam tremendo de frio. Era inverno, era? Aí a Bíblia diz que acontece algo sobrenatural. Os nativos da ilha acenderam, guarde isso, acenderam uma grande fogueira. O que os nativos fizeram? Agora leia comigo depois o texto. O texto diz assim: por que eles acenderam uma grande fogueira? Por causa da chuva que caía. Por causa da chuva que... Espera aí, vamos entender isso aqui. Eles acenderam uma fogueira debaixo... Ah, mas tem como? Acender uma fogueira debaixo da... Mas quando está chovendo igual está hoje, é clima para fogo? Quando está chovendo é tempo de acender fogo, sim ou não? Deus está dizendo que tem um povo que não precisa de clima. Levanta comigo as duas mãos ao céu.
Você está esperando eu gritar para você dar um glória a Deus, né? Porque você precisa de verão. Você está esperando eu falar em língua para você falar em língua, né? É porque você já quer o clima quente, você quer o fogo pronto. Deus está dizendo, tem uma turma, pastor Heron. Tem uma geração que a chuva está caindo, o inverno chegou, o vento é contrário, está difícil, está travado, afundou, deu errado. E eles estão acendendo fogueira debaixo de chuva. Levanta a mão lá em cima e segura levantada. Quem me dá, remia, sublime cominência. Deus está dizendo que a turma do fogo não tem medo de chuva, de sol, de calor, de distância. Tem uma turma que não tem culto, não, pastor, o culto fulano é do fogo, o culto fulano não é, não. Quem é do fogo, é fogo segunda, é fogo terça, é fogo quarta, é fogo quinta, é fogo sexta. Uma turma do fogo pode ter uma geladeira sentada de um lado, um pinguim sentado do outro, ele está pegando fogo no meio. Levanta a mão e dá glória. Só a turma do fogo, cadê? Cadê a turma da grande fogueira? Levanta a tua mão, dá um grito de glória. Acenderam uma grande fogueira. Por que tem gente que o clima tem que estar de fogo para ele? Ele espera o clima ficar bom para dar o primeiro glória. Quem acende a fogueira debaixo da chuva é aquele que começa. Aí a Bíblia diz, pastor Heron, que quando eles acendem a grande fogueira, o motivo foi dois. Diga comigo, a chuva, não grita, a chuva e o frio. Tem gente que sobreviveu ao mar, mas não vai sobreviver ao frio. Tem gente morrendo na fé. Tem gente que não fala mais em línguas. Tem gente que não sabe mais o que é dar um glória a Deus. Tem gente que não sabe mais o que é uma vigília. Passou tanta luta na vida, sobreviveu, mas quando chegou na ilha morreu de frio. Tá aí, ó. Para dar glória a Deus tem que pedir. Para levantar a mão tem que ficar pedindo. Para falar língua estranha, pastor, só fala língua estranha em dia de festa. Você fala língua estranha em dia nenhum. Sabe por quê? Porque o fogo está apagando, mas Jesus ainda te ama. E Ele está dizendo que Ele te trouxe aqui esta noite porque a fogueira não pode apagar. Você concorda com isso? Diga glória a Deus. Aí 276 tripulantes do navio, da embarcação, estão na beira da grande fogueira se aquecendo. Diga comigo, se aquecendo. Mais forte. Foi eles que acenderam ou foi os nativos que acenderam? Porque tem uma turma que gosta de pegar o fogo pronto. Sanguessuga de profeta. Sanguessuga de quem ora. Sanguessuga de quem profetiza. Sanguessuga de quem tem Deus na vida. Não ora, não jejua, não gosta de ler Bíblia, não gosta de vigília, não gosta de oração, mas gosta de sugar quem tem de Deus. Gosta de uma fogueirinha pronta. Escuta. A fogueira está pronta, pastor Heron. Quem não gosta de pegar um fogo pronto? Mas Paulo teve um sentimento. Paulo olhou para a fogueira e disse assim: não é justo eu só me aquecer. Não é justo eu só usufruir. Não é justo eu só usufruir de coisas que outros fizeram. Eu vou contribuir. Eu vou ajudar. Eu vou cooperar. Eu vou ir atrás de lenha. Eu preciso buscar lenha. E Paulo sai para buscar lenha, para manter o fogo aceso. Quem quer que o fogo continue aceso? A Bíblia diz que sem lenha o fogo se apaga. O fogo não apaga por culpa do diabo. O fogo se apaga por falta de lenha. Paulo vai buscar lenha. O sentimento de Paulo é nobre, o sentimento de Paulo é certo, a motivação de Paulo é correta, pastor Heron. Só que quando Paulo está pegando a lenha, a Bíblia diz que Paulo encheu a mão de graveto. Porque tem crente, irmão, que vem para o culto, mas traz graveto. Ele diz: eu vou chegar na fogueira e vou, ó, se depender de mim hoje, esse culto, eu vou dar glória a Deus, eu vou glorificar, eu vou dar lugar. Você está entendendo a palavra? Diga glória a Deus.
Paulo vai pegar lenha. Quando Paulo pega a lenha, quem vem? A víbora. Eu disse: Deus, por que a víbora mordeu a mão de Paulo? Deus disse: porque o alvo da víbora é quem ajuda, não quem atrapalha. O alvo da víbora é quem acende, não quem apaga. Você já percebeu que quanto mais você busca a Deus, mais o diabo levanta? Quando você está tranquilo, pegando fogo pronto, o diabo não te perturba. O diabo não está nem aí para você. Agora todo crente, irmão, que quer ver o negócio acontecer, que ama a igreja, que ama a obra, que quer ver, a víbora veio. Aí eu falei: Jesus, para me pregar isso para a igreja, o Senhor tem que me ajudar. Como que eu vou explicar para a igreja que o Senhor permite a víbora morder um crente? A víbora representa o diabo. Como que eu vou explicar para a igreja que a víbora mordeu a mão de alguém que está ajudando, que está buscando lenha para colocar no fogo? Deus disse: não, eu te ajudo, meu filho. Diga para a minha igreja que às vezes eu permito a víbora morder. Tomei um susto, falei: Jesus, o Senhor permite a víbora morder? Ele disse: permito. O que eu não permito é o veneno funcionar. Levante as duas mãos lá em cima. Quando a víbora morde é quando alguém te persegue. Quando a víbora morde é quando alguém da tua família é atacado pelo diabo. Quando a víbora morde é quando alguém calunia sua vida, quando alguém fala mal da tua família. Quando a víbora morde é quando Satanás levanta contra teu sentimento, contra teu psicológico. Mas Deus me trouxe aqui esta noite para te dizer: o veneno não vai funcionar. O veneno não vai fazer efeito. Com a mão levantada, dá um minuto de glória. Dá um minuto de glória porque Jesus já tinha te vacinado. Dá um minuto de glória porque essa bactéria, esse veneno não vai entrar na sua vida. Anda calava sério. Não, dê mais um minuto de glória. O veneno não vai fazer efeito. Vai. Mordeu e ficou pendurada. Porque uma coisa é a luta vir, irmão, e passar. Outra coisa é a luta vir e ficar. Sabe aquele negócio que você fala assim: Jesus, essa tribulação não vai acabar não. Paulo está lá. E a Bíblia diz, pastor Heron, que a víbora veio morder Paulo por um motivo. Ela estava fugindo do calor. Ela estava fugindo de quê? Por que a víbora estava fugindo do calor? Porque o frio é um ninho para ela. Deixa o coração bem frio, irmão. Você vê? Deixa a mente bem fria. Ofereça a Deus um culto bem frio para você ver se a víbora não até dorme no seu colo. Agora sobe a temperatura para você ver. Sobe a temperatura para você ver se ela aguenta. Quando o fogo cai, os demônios caem também. Quando o fogo sobe, os demônios caem. Quando a temperatura sobe, as enfermidades não aguentam. Os demônios não suportam, as feitiçarias. Não, levanta a mão, isso é profético. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: aumenta a temperatura. Levanta as duas mãos lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Diga comigo assim: se depender de mim, a víbora não fica nem na minha casa, nem na minha vida, nem no meu casamento, nem no meu trabalho. Não fica. Levanta a mão lá em cima, lá em cima. Nós vamos fazer, ó, o clima já está quente, mas nós vamos aumentar mais ainda. Isso, levanta a mão. Quem tem língua de fogo, só fala língua de fogo agora. Quem tem glória, dê glória. Quem tem alabandori me canto de subnergia forgue me caios. Isso, levanta a temperatura, levanta. Levanta a temperatura. Isso, a víbora não suporta isso. Oramachei me candaraia. Os demônios não suportam isso. Ereba chomenências. A víbora estava fugindo do calor. O Espírito Santo me ensinou, pastor Heron, uma coisa dentro desse texto. A víbora estava fugindo do que mesmo? Do calor. A víbora estava fugindo do fogo. Quando Paulo olhou e viu a víbora de pendurado na mão, ele disse assim: me mordeu, mas eu vou te levar justamente para de onde você está fugindo. Já que você está fugindo do fogo, víbora, eu vou te levar para o fogo.
Quer vencer o diabo, irmão? Quando ele levantar, não vai para o quarto não, trancar não. Não fica deprimido não. Quer vencer o diabo? Quando ele te atentar, não vai fazer o que ele mandou não. Leva a víbora para o fogo. Está lutando contra a minha vida, Satanás? Lá no culto hoje você vai ver o que é que eu vou fazer com a tua raça. Levanta assim a mão direita comigo, lá em cima, lá em cima. Você poderia ter ido para o bar, você poderia ter ido para o shopping, você poderia ter ido passear, você poderia ir para o churrasco, você poderia ter feito qualquer coisa hoje, mas você tomou a atitude certa. Você trouxe a víbora para o fogo. A macumba não fica, a doença não fica, a crise não fica, o desemprego não. Levanta a mão que é profético. Não, levante as duas. Você sabe o que Paulo fez? Sacudiu a víbora no fogo. Fica de pé só um minuto, depois você senta. Sabe o que Deus disse para mim, pastor Heron? Eu disse: Deus, por que Paulo sacudiu? Porque ela estava, a Bíblia diz que ela estava grudada. O diabo não quer sair. O diabo está insistindo. A tentação não quer passar. A víbora grudou. Tem área da tua vida que a víbora mordeu e não quer soltar. Deus está dizendo assim: hoje você vai reagir. Eu quero ver você sacudir víbora no fogo hoje. Feche os teus olhos, levanta a mão direita e começa a balançar, porque enquanto você balança a mão aqui, tem víbora caindo na tua casa. Tem víbora caindo na tua vida sentimental. Tem víbora caindo na tua vida emocional. Tem víbora caindo na tua vida profissional. Isso, vai sacudindo. Deus está dizendo: reage, minha filha, reage. Reage, minha filha, não seja passiva. Reage, meu filho, não seja conivente com a víbora. Queima ela, Jesus, hoje. Deus está dizendo: eu estou queimando os demônios, as obras malignas. Eu estou queimando tudo que se levantou contra a tua casa. Eu estou queimando tudo que levantou contra teu ministério. Só quem acredita que a víbora está sendo queimada, 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 dando glória, dando glória, dando glória, dando glória. Deus está dizendo: eu estou queimando a víbora. Pode se assentar mais um pouco. Será que ser crente é fácil, pastor Heron? Começa difícil, trava, perde o navio, aí tem que sobreviver espiritualmente para não morrer de frio. Aí você não morre de frio, o diabo vem pessoalmente para te matar. A víbora vem para te morder, para te destruir. Eu falei: Deus, chega de luta, é muita luta para a vida do crente. Deus falou: não acabou não. Além de você enfrentar o mar, enfrentar a chuva, enfrentar o frio, enfrentar a víbora, você ainda vai ter que enfrentar os moradores da ilha. Os moradores da ilha olharam para Paulo, mordido pela víbora, e a Bíblia diz que ficaram de longe olhando, dizendo: vai inchar, vai cair, vai inchar, vai cair. Dá para acreditar que o diabo levantou um grupo que está esperando sua queda? Está vencendo demais, vai inchar. Deus está abençoando demais, ela vai inchar. Tem um grupo olhando de longe dizendo: pode esperar, ou incha, ou cai, ou morre. Se você não der um glória a Deus, eu vou morrer aqui, irmão. Olha o que a Bíblia diz, pastor Heron: e esperando eles muito tempo. Eles esperavam que era ano passado, não aconteceu. Ele diz: não, é ano que vem, não aconteceu. É o mês que vem, não aconteceu. Esse ano ela morre. Esse mês ela cai. Essa semana já é. Da pandemia não passa. Aí numa quinta-feira, na chuva, você passa de pé porque não caiu. Você passa vivo porque não morreu. E você passa são porque não inchou. Não, sem tocar no teu irmão, só olha para ele e diga para ele: você nem incha, não cai e não morre. Diga para ele, pode deixar. Deus está te preservando. Deus está te guardando. Você nem vai inchar e nem vai cair. Levanta a mão que isso é uma profecia. Pastor Heron, nós não incharemos e nem cairemos. Deus está dizendo: o propósito está de pé. Paulo não inchou e nem caiu. Aí o principal da ilha está doente. Você vai achar engraçado isso aqui? Você vai achar engraçado, mas é sério.
O principal da ilha adoeceu. E a Bíblia diz que ele estava com febre. Estava com o quê? E diarreia. O quê? Cada um fala piriri, desarranjo. O que mais? Tanta coisa. Dor de barriga. O senhor sabia, pastor Heron, que a febre não é uma doença. A febre é o aviso de uma infecção. Tem uma infecção aí. E por causa da infecção, o homem estava de diarreia. E Paulo foi lá orar por ele. Eu falei, Deus, o que é que isso representa para nós hoje? Deus disse, você já teve febre, meu filho? Eu falei, já. O que a febre faz? Eu falei, a febre faz a minha carne esquentar. Eu digo, mas quando você está com febre, você sente calor ou frio? Frio. Porque a febre faz isso. Ela esfria por dentro e esquenta por fora. O que é um crente com febre? É um crente que a temperatura da carne dele está alta e a do espírito está baixa. E porque ele está com essa infecção, ele só faz. Todo crente carnal está com diarreia. Todo crente carnal, por onde passa, faz isso aí mesmo. Mas Deus é tão bom que Deus diz para Paulo, ora por ele. Ora por ele, Paulo. Você sobreviveu. Naufrágio, frio, chuva, serpente. Por isso que é bom ser vivo, irmão, espiritualmente. Porque quando você está vivo espiritualmente, você põe a mão no doente e a febre de fora passa para dentro. O calor que estava na carne do homem foi para a alma do homem, o homem sarou. Porque Deus ainda vai pegar muita gente crua e vai fazer delas pessoas cheias do Espírito. Levanta a tua mão e dá glória a Deus, porque vai sair muito crente da carne. Escute. Pastor, o que aconteceu? Ele providenciou para Paulo todas as coisas necessárias. Todas as coisas. Porque tem hora que você pode pedir, Deus, manda de caminhão, manda de carreta, mas Deus só manda o necessário. Tem uma época da vida da gente que Deus só dá o necessário. 3 meses durou essa fase. Mas a Bíblia diz, pastor Heron, que 90 dias depois, Paulo levanta pela manhã e todos os dias Paulo olhava para o mar. Porque Paulo precisava chegar em Roma. Quem falou que Paulo ia para Roma? Quem falou que Paulo ia para Roma? Agora eu te pergunto, Paulo está em Roma? Paulo está onde? Na ilha. E se eu te disser que você já sobreviveu naufrágio, frio, chuva, serpente, morador de ilha, mas ainda não chegou onde Deus falou? E se eu te disser que mesmo sendo um sobrevivente, você ainda não chegou em Roma? O que é ilha, pastor? Ilha é um lugar cercado de água por todos os lados, não tem como sair de lá. O navio que tentou encostar lá, pastor Heron, encalhou, porque a Bíblia diz que tinha bancos de areia. Tinha o quê? E se eu te falar que enquanto você está sobrevivendo, Deus está limpando as águas. 90 dias depois aparece um grande navio. Um grande? Porque o que você perdeu, o que afundou lá atrás, o que você perdeu por causa da fé, o que você perdeu por causa de Deus, as coisas que você perderam, Deus está dizendo, eu mando de novo. Diga para o teu irmão, tem um grande navio chegando. Fica de pé comigo, pode ficar de pé comigo. E se eu te disser que você sobreviveu, mas está dizendo, como que eu vou sair daqui? Como que eu vou sair dessa? Deus me trouxe aqui esta noite para te dizer que a história não termina na ilha. Quem falou que Paulo ia para Roma? Quem falou que Paulo ia para Roma? Pastor, por que Deus não me levou direto para Roma? Eu tive que passar por Malta. Porque se você chega em Roma sem passar em Malta, eles iam dizer que era sorte. Se você chegasse em Roma sem passar pela ilha, alguém ia dizer assim, chegou por outro motivo, caiu de paraquedas. Você está passando tudo o que você está passando? Porque quando você chegar onde Deus falou que você vai chegar, e alguém disser como você chegou, você vai dizer, senta. Quando alguém perguntar,
Pastor Heron, que igreja é essa? Quando alguém te perguntar que família é essa? Quando alguém te perguntar que carro é esse? Quando alguém te perguntar que casamento é esse, vai dizer, senta aí. Começou difícil. Travou. Perdi coisas no caminho. Enfrentei frio. Enfrentei chuva. Enfrentei serpente. Enfrentei morador de ilha. Eu não caí de paraquedas em Roma, não. Eu estou em Roma porque Deus falou. Levanta a mão porque Deus está dizendo, você vai chegar lá. Tem uma ilha no caminho. Tem Anderrébia, sub na séria. Deus está dizendo, tem uma ilha no trajeto. Mas você vai chegar lá. Escuta. Pastor, por que o navio é grande? Você não está orando para Deus levar a família? Você não está orando pela família? Você não está orando pela parentela? Deus está dizendo, eu não vou mandar uma canoa. Eu vou mandar um navio grande. Escuta o que eu estou te dizendo. Você está passando um processo muito difícil na tua vida. Mas Deus está dizendo, uma hora dessa você vai olhar para o horizonte. E vai ver o sinal do navio chegando. O navio está vindo te buscar para levar para onde Deus falou que você ia. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Bem alto, bem alto. Pastor Heron, passa-se um tempo, uma carta começa a rodar no mundo. Esta carta rodou o mundo todo, chegou até nós, está dentro da nossa Bíblia. A paz de Cristo seja com todos vós. Os irmãos de Roma vos saúdam, principalmente os da casa de César. Quem lia a carta dizia, e não é que ele chegou onde Deus falou? E não é que ele está em Roma? Diga para o teu irmão assim, você vai chegar onde Deus falou que você chegava. Diga para ele, frio não te para, chuva não te para, serpente não te para, morador de ilha não te para. Não. Perseguição não te para, calúnia não te para, medo não te para, doença não te para. Deus está dizendo, eu vou cumprir na íntegra, eu vou cumprir nos detalhes. Você ainda vai escrever uma carta de Roma. Escuta o que eu estou te dizendo. Pastor, por que a carta rodou o mundo? Deus está dizendo assim, porque quando você chegar lá, muita gente vai ficar sabendo. Quando você chegar lá, a notícia vai correr. Quando você chegar lá, os de perto e os de longe vão saber que quem prometeu é fiel. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Diga para o teu irmão assim, aguenta firme na ilha, porque a gente vai se encontrar lá em Roma. Diga para ele. Talvez você entrou aqui hoje com uma víbora dependurada na mão. Pastor, que luta. Talvez você entrou aqui hoje dizendo, pastor, que batalha espiritual que eu estou enfrentando. Pastor, que guerra que eu estou enfrentando em casa, no espiritual, no financeiro. Deus está dizendo, aguenta firme. Aguenta firme. Eu vou te tirar dessa ilha. Não, a história não termina na ilha. Você vai chegar onde Deus falou que você chegava. Com as mãos levantadas, fecha os teus olhos. Eu quero que pela fé você veja o navio chegando. Eu quero que pela fé você veja o navio vindo. Deus está dizendo, eu não vou te deixar cercado por muito tempo. Deus está dizendo, eu não me esqueci do que eu te prometi. Deus está te dizendo, eu não me esqueci do que eu te falei. O que você está passando é um processo. O que você está passando é uma fase. Mas você vai chegar em Roma e vai dizer, eu estou pisando no lugar que Deus disse que eu pisaria. A serpente vai ficar decepcionada.
Os moradores da ilha vão ficar decepcionados. Quem achou que você estava cercado por todos os lados e não sairia da situação, também ficarão decepcionados. Porque Deus está dizendo: eu vou cumprir na íntegra. Isso, levante as mãos e feche os olhos. Só os sobreviventes. Posso contar uma verdade para vocês? A sua história dá um livro, irmão. A sua história dá um filme. Se você contar a tua história para as pessoas, de que você já passou na vida, desde criança até hoje. Se você contar o que você já passou em casa, as lutas que você já enfrentou com a vida, com os demônios, com o perseguidor, com calúnia, com o ministério, é guerra de todos os lados. Olha você vivo aqui. Deus está te preservando para Roma. Isso, fecha os olhos e começa a dar glória. Só quem sobreviveu, só quem sobreviveu. Os mortos vão ficar calados, os vivos vão falar. Só os vivos, porque os vivos vieram. Os vivos estão aqui. Quem não acredita se cala, quem acredita grita. Isso, vai dando glória. Deus está dizendo: na adoração da minha igreja, na adoração da minha igreja eu restituo. Na adoração da minha igreja eu trago de volta o que foi perdido. Na adoração da minha igreja eu cumpro promessa na vida dos meus. Isso, levante o tom da tua voz. Aumente a temperatura do teu coração. Glorifique a Deus. Mais um minuto, mais um minuto, mais um minuto, mais um minuto, mais um minuto. Deus está dizendo: só glória, 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 só glória.